Fala pessoal que assiste na Festa Pod, mais um episódio super bacana aqui com vocês. E antes de mais nada, nós vamos pedir para vocês se inscreverem aqui no YouTube, seguir a gente no Instagram, TikTok, Spotify, ativa as notificações para vocês ficarem sabendo de tudo que está acontecendo em primeira mão. E quarta-feira agora vai outro episódio super bacana pro ar. Vocês vão descobrir daqui a pouco quem que é o nosso convidado, certo, João Paulo? Isso aí. É tão facinho, né? Entra É. lá no YouTube e faz a inscrição. É um clique, não é? É um clique. E eu acho que não cai o dedo. Não cai o dedo? Não cai o dedo. Eu garanto pra você que não cai o dedo. Ainda bem, né? Ainda bem. A gente tinha mais de 5 mil pessoas sem dedo. Sem dedo. Já pensou o tanto de gente sem dedo no Brasil? Ainda bem. Então, aí ativa lá o sininho. Vocês vão ficar por dentro de tudo, de quem vem, dicas, histórias e tudo. E tudo mais. Tá certo. Vamos apresentar nosso convidado de hoje, então? Vamos. Vamos lá, apresenta ele. Eduardo, do Convites. Eduardo, então, muito obrigado por ter vindo. E vamos contar a história de casamento, né? Vamos, tem bastante. Até engraçado, eu já virei o Eduardo do convite mesmo, né? As pessoas às vezes me param, você fez meu convite, até estava em Salvador agora. Ah, é o Eduardo que fez meu convite. Tipo, você... Mas você sabe que a hora que a gente grava no telefone, né? Eduardo Convites. É uma coisa já meio que, natural, né? A gente está com um processo lá de rebranding, e está mudando algumas coisas lá, porque a gente está acrescentando outras coisas, mas o Eduardo, tinha até pensado em tirar o Eduardo, mas o Eduardo continua. Mas, tipo, a história do Eduardo vem desde o meu avô, né? Então, eu brinco, que Eduardo, são três. Eram três. Porque a empresa tem muitos anos, mas todo mundo liga lá e quer falar com o Eduardo. Às vezes é uma coisa que eu não sei nem o que é para resolver, porque é uma coisa que é da minha equipe, mas quer falar com o Eduardo. Sem dúvida. A empresa vem, então, do seu avô? Vem do meu avô. A gente está fazendo que agora... Eduardo também. Ele, Eduardo também. A gente vai fazer agora, 10 de abril, 63 anos de empresa constituída. Uhum. Tem um pouquinho mais. O documento mais antigo que eu encontrei é de 10 de abril de 62. Então, tem história. Tem história. Tem história e tem convite rodado por aí, hein? Tem convite para o Brasil coisa. E para o mundo inteiro, Já viu? convidou muita gente, hein? Já. Pelas minhas contas, assim, se a gente for colocar em coisas, são mais de 10 milhões de convites produzidos. Bastante. Pelo menos nos últimos 15 anos. Vamos começar com uma coisa que, querendo ou não, toda vez noivo pergunta, a hora que senta na mesa que vai falar de convite. E aí, de repente, ele vai querer matar depois, mas aí você espera sair do ar, tá? Convite virtual com o convite físico. Como que lida hoje com isso? E assim, o que é vantajoso para a noiva? Então, hoje eu acho que depende muito do perfil do cliente que está fazendo a festa, né? O convite é a cara da festa. Convite de estudo sobre o seu evento, como que o convidado vai se portar, como o convidado vai presentear e tudo mais. As pessoas hoje, eu brinco que é tentador o convite virtual. Eu acho que o convite virtual cabe para várias ocasiões. E hoje no casamento, infelizmente, os custos subiram muito pós-pandemia e chegou para um público que isso faz a diferença e a gente tem que entender que tem um público que consome esse produto. Mas o nicho de público que nós atendemos, 95% do mercado que eu atendo ainda faz o convite físico e investe mais. Cada vez mais investindo e criando coisas novas. A gente tem que estar vendo coisas novas para fazer. O que eu falo do convite físico? Ele traz experiência. O mundo é o mundo da experiência. Eu imagino que todo mundo... Eu abro meu celular, às vezes, no fim do dia, eu tenho 70 WhatsApps para responder. Se vem um convite ali para mim e eu recebo o convite virtual ali, às vezes eu nem dou a impressão. Eu já perdi festa de convite virtual. E às vezes eu falo para as noivas, independente do tamanho do casamento, você está pensando com tanto carinho em cada detalhe, um convite físico, não precisa ser o mais sofisticado ou o último lançamento, um convite físico tradicional, clássico, ele vai criar uma expectativa, porque vai chegar na casa da pessoa, a pessoa fala assim, olha, ele está me convidando, lembrou de mim, a pessoa parou, não foi um encaminhar do WhatsApp, sabe? Eu acho que essa é a grande diferença hoje. Pensar que o casamento é uma experiência, você começa a experiência já no convite, realmente, né? Eu acho glamuroso, né? Você receber o convite. Tem um decorador que trabalha comigo, ele fala para as noivas que é uma experiência sensorial, que é do toque. E, de fato, é tudo isso. A gente vê ali... eu falo, a gente veio de um movimento pós-pandemia que a gente
teve que se adequar a muitas coisas. A pandemia foi difícil para todo mundo, para a gente que é uma empresa, que é uma indústria gráfica, onde 95% do nosso faturamento vem de festa, a gente teve que se reinventar e pensar em coisas que estavam acontecendo. Tanto é que de 5 anos para cá a gente investe muito na parte de embalagens e caixas para o mercado de festa. Mas ao mesmo tempo, cada vez que a gente pensa que vai diminuir o convite, a gente vê casamentos e as pessoas investindo mais, querendo o convite físico. Mas eu acho que isso é muito pessoal. E eu acho que isso é muito geracional também. Eu acho que eu imagino que as gerações mais novas que vêm entrando cada vez vão lidar melhor com o convite virtual. Mas junto com a família que quer o físico, no fundo acaba fazendo o físico, sabe? Você sabe que você comentou uma coisa que é interessante da rapidez do WhatsApp, que às vezes você não dá atenção. No 15 anos, hoje em dia, o pessoal chega, não, eu quero virtual, e principalmente debutante. Imagina, eu tenho vergonha de dar um convite para minhas amigas. Mãe, se você quiser, você faz para minha avó. Para minhas amigas, não. E aí manda. A hora que você vai confirmar a presença, que roupa que eu vou? Que horário que vai ser mesmo? Qual que é o local? Gente, está no convite. Como que a pessoa... Não, e a pessoa não viu, e a hora que você vai confirmar a presença é onde vem as perguntas. Eu acredito que, tentando rememorar aqui, quando você tem um convite físico, eu não sei se é porque a mãe também vê, outras pessoas vêm junto, mas os detalhes ficam mais claros também. Sim, com certeza. As pessoas, na verdade, eu falo assim, as pessoas fazem o convite para ser lembrada hoje, porque dessa história da correria do WhatsApp e do dia a dia, as pessoas não lembram, não dão importância. Então eu vejo hoje, teve um momento na empresa que eu sou diretor geral hoje e diretor de criação. Faço alguns atendimentos, 15 anos, por exemplo, é 100% comigo. Chegou num ponto que eu não ia fazer mais 15 anos. Por quê? Teve uns 10 anos atrás, eu não queria fazer mais 15 anos. Dá muito trabalho? É diferente. E eu criei um projeto, eu faço tudo muito diferente. Eu não repito muitas coisas. Tanto é que eu não tenho um catálogo de 15 anos e não coloco também de propósito esse catálogo no ar, porque são muitas coisas, criações minhas, autorais meus. E acontecia muito, deu no atendimento ali, por não ter esse catálogo, já criar uma história e de repente não convertia, porque de repente eu dava a ideia e ia fazer na gráfica digital do lado. Enfim, daí eu cheguei num ponto, não. Mas eu vou virar a chave. Daí eu virei a chave. Eu só vou fazer convites de 15 anos que sejam incríveis. Então hoje eu já sou conhecido no meio das meninas de 15 anos, das festas bambambãs de Ribeirão, das festas mais glamurosas de São Paulo, aqui, como o cara do convite, sabe? É o Eduardo, eu quero ir lá, sabe? Então, tipo assim, chegam clientes e querendo ou não, existe uma competição de quem vai fazer o convite mais bonito. Então, eu tenho que tomar um cuidado ali no atendimento com as adolescentes que eu atendo. Eu faço, às vezes, 15, 20 adolescentes de 15 anos no ano em Ribeirão. Elas são todas amigas. Sim. Sim. São todas da mesma classe. Eu tenho que tomar cuidado. grupinho Eu não ali. posso trabalhar com a mesma identidade, com as mesmas cores. Isso no passado tem uma história muito engraçada de uns 15 anos. Deve ter. Eu assumi a empresa há 15 anos, então tem 15 anos que eu tenho muita história aí que a gente viveu. E na época eu não tinha loja de São Paulo e eu estava fazendo para uma menina que estava fazendo uma festa super bacana, super sofisticada, e eu criei a história, criei as cores. Era um convite, não me lembro, marrom e amarelo, convite com cores da época, com metálico, tudo que tinha de mais sofisticado para aquele momento. E a amiga foi em São Paulo, não quis fazer em Ribeirão. Eu não vou fazer em Ribeirão porque não tem ninguém que vai fazer nada em Ribeirão. Hoje a gente faz coisas melhores que São Paulo, a gente tem loja em São Paulo, a gente está fazendo as melhores festas de São Paulo. A amiga foi em São Paulo, foi num lugar em São Paulo fazer o convite, não sei o quê. Eu não tive contato algum com a amiga, mas a assessora era a mesma. E depois veio o que aconteceu depois. Isso é uma história. Fizemos o convite dessa minha cliente, o Colindo mandou. O convite dela chegou antes do que o dessa amiga, que foi fazer em São Paulo. O que aconteceu? Era igual. Era praticamente igual. Então, tudo que essa cliente queria de sofisticação e de exclusividade, meio que foi por água abaixo. Daí ela brigou com a assessora, que disse que a assessora que deu a ideia, que a assessora que fez... Daí a assessora, ela só grava um áudio para mim, falando que não... E não foi mesmo, foi uma criação minha com a temática da festa da adolescente. E a gente fez aquela história. E a amiga que estava lá toda preocupada com a história de ter alguma coisa mais exclusivo,
acabou depois ficando bem frustrada nessa situação, né? Então, é um cuidado que eu tenho com as minhas clientes. Eu falo, a gente produz uma história que qualquer um pode criar. Hoje a gente usa muitas referências, as referências de todo mundo vêm praticamente do mesmo lugar, mas eu tenho esse cuidado com os meus clientes, até no casamento, quando a gente faz muito a região, né? Muito a região. Então, às vezes eu estou fazendo numa cidade também, indo num casamento, que são 3 amigas que estão casando. Então, a gente tenta, ao máximo, entender quais são os convidados em comum. E foi uma das coisas que eu aprendi muito no começo da minha jornada atendendo os clientes. Hoje a gente trabalha no perfil de classe A, B, um perfil de cliente que a gente nichou a empresa para esse segmento. Inclusive, a gente deve lançar em breve uma nova marca com um segmento mais ampliado, que a gente deve voltar a atender o público em geral. Dessa questão dos clientes serem muito próximos. Dos clientes serem muito próximos e todo mundo se conhecer. Então, isso é algo que a gente toma muito cuidado, mas que lógico que às vezes acontece da cliente escolher o mesmo convite e a gente não pode falar nada, né? Porque um convite clássico de casamento é parecido. É parecido, é semelhante ali, não tem como. Não tem como falar. Nós tivemos agora, nesse ano de 2025, se eu não me engano, 5 ou 6, 15 anos, que as meninas eram do mesmo núcleo ali. Não era da mesma escola, mas eram do mesmo núcleo. E a grande preocupação é festas totalmente diferentes. Porque também não adianta mudar só o salão, manter uma mesma decoração, mudar só o salão e manter o mesmo cardápio, mudar só o salão e manter a mesma identidade. É muito delicado, como você vai abordar isso para cliente? Eu tive uma situação esses dias, a gente ali, depois eu chego e falo para o assessor, quando o assessor está junto, acho que o assessor é fundamental, sabe, no processo. Porque a gente tem uma liberdade maior com o assessor para resolver esse tipo de situação. Teve uma cliente de 15 anos, que eram 2 amigas, e essa amiga que chegou depois, ela queria exatamente ir para a proposta de uma amiga que eu já estava executando. E como levar isso adiante sem... Eu não posso contar para a amiga, porque a amiga não entregou o convite ainda. Exato. Como fazer? Então, a gente vai ali, a gente conversa com o assessor conversa com a mãe, que a gente vai para não criar esse clima ruim. Tem 2 convites iguais. Então, a gente tem que pensar num todo quanto isso, sabe? Então, acho que isso... É igual o vestido de noiva, primeiro aluguel. Exatamente. Exatamente. Aqui é igual festa também. As lojas costumam ter o lugar, né? Tipo assim, você vai em qual festa? Tipo, principalmente loja. Tipo assim, loja de shopping, eu acho que eles costumavam ter isso antigamente. Nem sei se isso é uma lenda urbana ou não, para as mulheres não irem com o mesmo vestido, né? Você sabe que você estava falando em relação a fazer lista, né? Nós tivemos um que você fez os convites também, que o pai chegou e falou, olha, 150 convidados são dos meninos, como ele chamava. Os outros 250 são relacionamentos meu. Então pode aumentar, que vai ser assim, assim, assado. Aí é a história, mas os noivos têm que autorizar. Eles autorizaram, numa boa, tudo, mas o pai falou, o casamento, para mim, é um negócio. E se meu filho quer assumir a empresa, automaticamente ele tem que participar do negócio. Então, assim, chame 150 que são de vocês. Os outros 250 eu acho faz parte do negócio. Isso acho que é uma coisa que a gente... O pai foi muito claro comigo nisso. Isso é uma coisa que a gente lida muito com isso. Quanto mais interior a gente vai, é mais comum isso. Eu falo, lista, vejo ali nos atendimentos que lista é sempre o problema da festa. Porque lista envolve desde o investimento que você tem que fazer na festa, na questão pessoal dos noivos, às vezes não quererem fazer uma festa grande, e dessa questão social dos pais. Eu tive uma situação de um casal em Bebedouro que não teve o casamento, porque era uma situação que o pai era um médico muito conhecido na cidade, a filha, se eu não me engano, era médica também, e o noivo não era da cidade, o noivo era paulistano, e São Paulo isso é menos. São Paulo não tem esse grau de relacionamento que a empresa tem com as pessoas próximas, então acho que é mais difícil para o paulistano entender isso, que a gente vive no interior, né? E é a nossa realidade, isso eu falo. Foram fazer o orçamento, tudo com o pai, me lembro na época o pai foi participar, tinha uma história, e chegou no ponto para evoluir no contrato, não tinha sido contratado ainda, vai fazer tanto, a menina... o meu pai quer que aumente a lista, nós vamos fazer 250 convites. Era mais ou menos o 100 do pai, que eram 200 pessoas mais ou menos. E o noivo não entendia. E o pai iria pagar não só a parte dele, como a festa inteira. Assumiu a festa. Ele assumiu a festa. O noivo não entendia, não queria, porque ele falou que ele não queria aquilo para o casamento dele. E o pai falou assim, se eu fizer isso, eu perco
perco o cliente. É minha primeira filha que está casando. Eu tenho que retribuir muito convite de casamento. Isso ainda existe no interior. Sim. Sim. Isso existe na sociedade como um todo, não é uma coisa só do interior. E o noivo não entendeu isso. Resumo, não teve. Não teve casamento ou não teve festa? Não teve festa. Não sei se teve casamento. Pelo menos convite não teve. Se bem que foi próximo da pandemia também. Veio depois, eu não me lembro se eles chegaram a fazer depois. Mas não teve. Porque já estava para executar e foi uma discussão. Foi uma discussão presencial. Sim. Sabe? Com o noivo e com o pai de noiva, sabe? Então teve... É algo delicado. É delicado. Vamos falar uma coisa mais, assim, mais... que chama atenção do Esdrúxula. pessoal, mais esdrúxula. Você gostou dessa palavra, vai? Não, detesto, acho ela tão feia. Acho essa palavra horrorosa. Eu uso sempre ela, mas Eu tá sei. tudo bem. Ah, Eduardo, já tentaram te comprar convite de famoso? Já tentaram. Conta pra comprar gente. convite. Já tentaram. Na época que nós fizemos... Posso falar quem é o casal, mas não vou falar quem que quis comprar. Nós fizemos Tiziane Pinheiro e César Tralli. E eles foram muito discretos em todo o processo, são pessoas queridas. Fizeram um convite super tradicional, sem ostentação, sem nada. E eles tinham uma assessoria de imprensa que estava falando do casamento e falou de como seria o convite que a gente tinha escolhido. E a gente usou, de fato, na história, quando assessoria de imprensa, algumas palavras para dar engajamento mesmo nas redes sociais, que era um papel importado, não me lembro onde que era. E isso ganhou notoriedade para todas as mídias, replicavam a mesma história. Daí teve de uma emissora de TV que o produtor me ligou. Aí eu quero comprar a foto do convite, você me vende? Daí eu falei, não, primeiro que eu não faço isso. E segundo que eu tenho um contrato com todos os noivos que eu não posso... Isso são informações confidenciais, mas se você quiser ligar para a assessoria de imprensa do casal, liga e pergunta se... não pode. Aí eles, você vai ter muito o que ganhar com isso. Eu falei, não, eu tenho muito o que perder, eu falei, com isso, porque eu tô tirando a credibilidade do meu negócio. claro. Né? Exato. E casamento só existe porque o pessoal acredita na gente. Com certeza. A partir do momento que não acredita, não existe mais. Exatamente. A pessoa paga uma coisa para receber depois, para chegar na hora e ver o que vai acontecer. Exatamente. Infelizmente, a gente tem muitos profissionais ruins no mercado que criam esse medo nos noivos e depois a gente vê, às vezes, uns noivos com algumas inseguranças que não deveriam existir, sabe? Não deveriam existir. Eu falo assim, hoje a minha empresa, a gente vende nacionalmente e até internacionalmente, porque a gente tem um lastro de uma história de 63 anos de empresa. Quando nós criamos o nosso prédio aqui, eu rodei o Brasil inteiro para ver tudo que tinha de melhor para fazer de conviteria, no intuito, primeiro, de criar uma experiência do negócio todo, porque, como eu te falei já, o convite é onde começa a festa. E começa de fato, porque o convite fica pronto muito antes. Tudo a noiva vai ver no dia. O convite ela vê 3, 4 meses antes. E ela tem uma prova de convite, né? As provas são digitais. São digitais. Algumas eventualmente acabam pagando, mas não vale a pena essa prova por causa do custo da baixa quantidade. Mas ela vê a primeira coisa acontecer ali 4 meses antes. Então a gente criou toda essa história de experiência, tudo, mas um dos fatores da nossa loja tudo é para criar um lastro, que a pessoa tenha segurança. Então hoje a gente tem clientes que investem valores altos conosco e a gente nunca viu o cliente. O cliente está lá no Nordeste, conhece a gente, seja pela credibilidade do nome, seja por causa dos assessores. Eu tenho uma rede de network com os assessores do Brasil inteiro, de muito fácil acesso. Então, praticamente todo mundo tem meu WhatsApp pessoal. Então, a gente tem uma demanda assim, vamos fazer assim. Então, muitas vezes eu não converso nem com o casal. É sempre com o assessor. Daí vai essa confiança que tem que ter no assessor. Porque se você não tem essa confiança, seja no assessor, que eu acho que é o maestro da cerimônia ali, né? Tipo, não funciona, sabe? Não funciona. Sim. Tipo assim, tô achando que é isso. Então, mas infelizmente a gente tem profissionais ruins que causam traumas nos clientes e causa trauma numa amiga, por exemplo. O assessor da minha amiga não foi legal. Por mais que ela contrate o melhor que tem no Brasil, ela vai ficar desconfiada. Sim. Ela já vem com traumas. Então, isso é o pior. Eu tive o caso de um casal que eles colocaram, porque tradicionalmente os noivos colocam lá, né? Na realidade, o nome dos pais, né? O pai fulano de tal, com a mãe, convidam para o casamento. E o noivo não admitia isso. Por quê? Tradicionalmente, o pai da noiva teria que pagar a festa. Então, já que é tradição, vamos atrás de tradição. E quem estava assumindo era eles. O casal vem de uma família de médio porte, mas se destacaram muito no mercado que eles trabalham, financeiramente ficaram muito bem e eles estavam fazendo a festa do jeito deles. E a noiva também concordava. Então eles simplesmente colocaram
fulana de tal com fulano de tal convida para o casamento assim, assim, assado, e distribuiu os convites. Ó, qualquer um que vier, o convite é nosso. Inclusive, nossos pais vão receber no dia, junto. Então, ok, para mim não tem problema nenhum. Não tinha o nome dos pais, então? Colocou o nome dos nome pais, dos pais. mas não colocou que os pais convidavam. Ah, tá. Colocou Entendi. que eles convidavam, né? Tá bom, distribuiu o convite hoje. Quando foi amanhã, o pai aparece. Que assessor que é você? Aonde já se viu? Você não entende nada de casamento, porque não é assim que faz um convite. Trouxe mais 3 convites para me mostrar que era assim, 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 assado que Nossa. fazia. Peguei e falei, olha, o senhor me desculpa, mas na realidade, o senhor vai ter que conversar com a sua filha e com o seu futuro genro, porque não fomos nós. E ao contrário, eles têm um conceito de que não é assim que funciona. A menina não admitiu nem entrar com o pai na cerimônia, porque ela se sentia sendo dada para um homem. E ela contribuía tanto quanto. Então ela queria entrar sozinha ou com a mãe e com o pai junto. Mas não queria nada que tivesse sendo dada. E ela queria que o noivo viesse buscar na metade, tipo assim, olha, eu também estou vindo. Era um conceito legal, não era nada demais, não. Mas eu acho que esse que é o... Não existe regra. Eu falo assim, o ponto número 1 para tudo, não existe regra. Existe aquilo que os noivos estão satisfeitos, estão felizes. Exatamente. Daí você tem que aguentar isso. Isso faz parte. Às vezes a gente vê muito isso dessa parte de layout. A parte de convite, com o excesso de informação que a gente tem, antigamente não tinha essas redes sociais. Tipo assim, não precisa ir muito antigamente, 10 anos atrás. A gente via pouco convite. Hoje você entra no Pinterest e parece do mundo inteiro. A referência de convite norte-americano é completamente diferente de convite do Brasil. A gente faz convite muito mais sofisticado do que os Estados Unidos, infinitamente. Quando eu vou visitar feiras e eventos, eu levo alguma coisa fora que a gente produz, mesmo para testar, às vezes com equipamento dos Estados Unidos. O pessoal fica de cara, porque o que a gente faz é muito ligado à papelaria europeia, inglesa, italiana, que é uma coisa mais sofisticada, glamourosa, mais robusta, clássica, robusta. Mas não existe regra. Não existe regra. Esses dias a mesma história. Eu estava com um cliente, a noiva quis um envelope verde, oliva, tá super tendência você misturar os envelopes. O envelope era verde e oliva. Tá bom, a noiva fez 300 convites, uma festa toda. 300 convites, chegou, a mãe do noivo passou, recebeu os convites, foi lá. Eu quero 100 da mesma cor do convite. Pode fazer. E como que eu vou fazer isso? Não tem como. Eu liguei para o assessor. Eu falei assim, olha, eu posso fazer, mas a gente tem que comunicar os noivos. Não tem problema nenhum, não é questão de valores. Eu vou em outro lugar e faço. Eu falei, a senhora pode fazer isso, mas eu não posso fazer. Se quiser ir fazer em outro lugar, tem um monte de empresa que pode fazer isso. Liguei para o assessor, falei, olha, ela veio aqui, ela quer trocar os 100 envelopes. Ela disse que os envelopes que vão para o convite, dos convites ela não quer esse envelope verde. Eu falei, esse problema não é meu. Falei para o assessor. Eu falei, esse problema não é meu. Eu só falei que eu faria, mas precisaria de uma autorização dos noivos. Eu conversaria com o noivo primeiro e depois com as noivas. A gente já tem essa experiência também para onde você vai conversar. No resumo, a sogra foi lá e fez os envelopes e a noiva, deixa a minha sogra fazer o que ela quer também, sabe? No fundo, acho que você não vai arrumar confusão onde não precisa, sabe? Eu acho que você não precisa comprar essa briga desnecessária. Então foi naquilo ali já. Mas a sogra devia ter aceitado o gosto dos noivos, né? Concordo. Ela já casou? Não, e era mãe de noivo, né? Tipo assim, é muito engraçado. Eu tenho uma cliente super, super cliente mesmo. Como eu falei, são 4 filhos, uma menina e 3 meninos. O primeiro casamento, a mãe era mãe de noiva mesmo, presente, participando de tudo, querendo ver de tudo, olhando cada detalhe, extremamente detalhe. Era a noiva. Daí veio primeiro, logo depois veio fazer o filho, eu falei, nossa, ela de novo, já vou me preparar emocionalmente, porque ela vai querer ver tudo. Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Daí, não. Ela ficou quietinha lá. Escolheu. Bonito. Aí depois eu liguei, oi, fulana, tudo bem? Você gostou do atendimento? Você acha que foi legal? Porque no outro você procurou tanto, você não... Ela falou assim, não, Eduardo, eu sou mãe de noivo agora. A minha filha eu já fiz. Agora eu respeito a vontade da noiva. Da noiva. Mas, assim... Eu acho que isso é uma educação... Consciência, o casamento né? é dos dois, mas é algo bem, assim, é educação mesmo, né? Legal. Você sabe que eu tive uma noiva que... Ela fez um ensaio na praia. Aí ela gostou tanto das fotos que ela queria pôr no convite. Então abriu o convite, aí quando abria, em cima dava a foto do casal. Embaixo o texto.
Mas foi uma confusão essa foto, Eduardo. Mas foi uma confusão. Porque imprimiu essa foto numa tonalidade de preto, né? Uhum. E o convite acho que era azul, branco, não me lembro, faz muito tempo. Aí a noiva falou assim, olha essa foto. Aí eu olhava, nossa, que lindo, vocês estavam na praia, tudo. É, mas o noivo ficou moreno. E ele não é moreno. Ele falou assim, mas não tomou sol? Eu falei pra ela, você não tava na praia? Mas ficou moreno demais e ele tá se recusando a mandar isso, porque não é ele. Eu falei assim, ó, mas é a foto preta e branca que vocês escolheram, vai fazer o quê, né? Foto sempre tem que ter prova. É uma das poucas coisas quando a gente faz a prova é foto, porque foto Teve muda a prova, completamente. mas a prova estava mais clara. Então, eu não sei o que aconteceu na época. Aí você sabe que foto é uma das coisas que... Tem coisas que eu criei um estilo muito próprio daquilo que eu faço. O pessoal que vem atrás de mim conhece muito do jeito que eu faço. Às vezes eu perco o cliente, mas eu não perco a razão. Eu acho que a história é essa. Os clientes que me procuram quer um pouquinho dessa... De falar. Eu falaria, ó, não vai ficar legal. E uma das coisas que eu falo muito no 15 anos é a foto. Mas há muito tempo que eu não fazia um convite de foto, eu fiz agora recentemente. A gente vai fazer uma foto? Então vamos contratar um fotógrafo. A foto tem que ser profissional. Profissional. Porque essa meninada é muito maldosa. Porque às vezes às vezes a foto vem muito do pai. O pai tem aquele ego da menina. Eu vejo, das situações de fotos que eu tive recente, não são muitas, todas eram o pai que queria pôr a foto. Acho que ele queria mostrar a filha mesmo, a filha bonita, e de fato. Só que eu falei, essa meninada é muito maldosa. Sim, é. Hoje tudo é bullying, hoje tudo é não sei o quê. Então, você tem que tomar muito cuidado com a foto. Então, de fato, essa última que a gente fez foi um ensaio muito legal. Daí, quando tinha uma proposta do convite, eu falei, ó, quando o fotógrafo for fazer a foto, pede para me ligar. Porque tem alguns pontos que eu quero, o tipo de enquadramento para a foto encaixar com o convite. Você não vai me trazer 10 fotos aqui, de repente eu não aproveito nenhuma, você gastou dinheiro à toa com o fotógrafo. Sim. E no final o resultado foi bom. Então acho que isso faz parte do meu trabalho hoje nessa história toda. Igual, hoje a moda são a identidade visual e aquarelas. Todo mundo quer aquarela. Existe no mercado profissionais e profissionais essa história de aquarela e eu falo, isso tudo é muito expectativa e realidade. Você chega lá na loja, os convites que estão em exposição estão com os melhores aquarelistas que a gente trabalha. Que existe um custo, é um valor agregado que você vai ter que pagar mais para fazer isso. É uma técnica a mais. Na verdade, é um profissional. Ele é de fora, ele é terceirizado, a gente indica esses aquarelistas que desenham, depois mandam um quadro para a pessoa, literalmente fica. Isso é exclusivo. Por exemplo, eu faço de um espaço aqui, eu fiz um da catedral lindo, eu não posso usar mais, porque aquele é daquela cliente. Então, isso é direito autoral, é um outro problema que a gente tem sempre com isso também. Daí a gente fala, vai procurar isso. Ah, não, mas a minha tia pinta. Pronto. Ela arrasa. Daí eu acho que é muito delicado. Daí Igual eu vejo a tia que faz doce. Daí eu acho que a melhor minha doce tia tem. pinta. Tá. Mas quanto custa? Tipo assim, eu falo assim, não é um investimento alto, tudo que você está fazendo, vai lá, contrata aquarelista. Se não quer, Bambamã, tem uma aqui em Ribeirão que é legal, que faz coisas bacanas. Não, a minha tia pinta. Daí eu falo assim, gente, mas você sabe que se a tia pintar, você não vai ter alternativa, você vai ter que pôr. Porque você vai falar o quê depois que não pôs? Exatamente. E sempre acontece a história de cada 10 casos que alguém da família está pintando a noiva. Eu não gostei. Eu faço o quê? A maioria das vezes a gente muda o convite, para não caber a aquarela mais. Eu desisti do convite e mudou a história. Já é uma tática que eu tenho que solucionar para o cliente. Porque a noiva quer. Então eu falo assim, gente, que a expectativa é realidade. Porque a gente vai lá, viu da profissional que desenha, com água, com tudo. De repente chega lá, parece um desenho de criança. Tinta guache. Igual esses dias também a gente faz muito caixa de padrinhos. Uma noiva, casamento, um lugar também super bacana, chegou, mandou os itens todos para nós, para montar, para entregar a caixa pronta. Chegaram as gravatas. As gravatas pareciam de festa fantasia. Eu falei assim, vou ligar pro assessor, não vou ligar pra noiva, né? Eu vou ligar pro assessor. Eu falei, ó, passa aqui para ver a gravata. Não condiz com o casamento essa gravata. O assessor chegou lá, ele quase chorou. Faltava tipo uma semana para o casamento. Ainda bem que conseguiu remediar e trocar. Aí ele foi ver. Ela comprou na internet a mais barata que tinha. Então, mas quando você faz um casamento, ou 15 anos, uma festa, o problema não é ser simples ou glamurosa. Você não pode ter uma coisa muito glamurosa perto de uma coisa simples. Destaca.
Então, assim, você tem uma caixa super bacana e colocar uma Destoa, gravata né? super... Fica- Às vezes a gravata... Não, mas a gravata era de festa fantasia, literalmente, sabe? Eu Era acho que de- era de criança, você põe pra ir no carnaval. Essa experiência não... Porque daí tinha todos os itens, os presentes, whisky, Que não sei o quê. estranho, né? Às vezes ela não viu. Não Chegou, vi. Não, nem abriu. ela não viu mesmo, porque foi pra mim. Então. Não, ela não veio direto pra mim. Porque muito acontece. Não vai deve ter direto, visto mesmo. Foi direto pra mim. Daí, tipo assim, como que eu vou falar pra noiva que aquilo ali Olha, se não fosse é uma uma gravata de não é uma criança. qualidade legal? Eu falei, eu vou ligar pro assessor, né? Por isso que eu acho que essa Sim. história tem que ter assessor. Porque, no fundo, às vezes a noiva depois... A noiva assim, a noiva não usa gravata. Tipo, no fundo, ela falou assim, eu comprei mesmo, trocou, resolveu. Então, essa é a importância de você ter uma rede ali de solucionar essas demandas, né? Você estava comentando de foto no convite, que o Jean comentou também. Eu tive uma que queria pôr a foto no convite. E é de fora, de uma cidade bem menor, aqui perto, mas bem menor. E eles colocaram, fizeram numa gráfica lá, tudo, para colocar a foto no convite. E o convite retangular, dobrado em 2 vezes, um convite bem maior. Só que a hora que você abria, o pessoal resolveu colocar a foto aqui em cima e depois vinham os dizeres. E inventaram de colocar um monograma em volta. E aí chegaram e falaram, e aquele, como faz aquele rabiscado? A pintura, o desenho do Tipo um rosto é sketch. todo... Tipo um sketch, né? O sketch é quando... vem rabiscando em de- vários tons, tá? É. A pessoa que faz aquilo é até bonito de falar, de fazer tudo, mas ela é todinha rabiscada e fica uma coisa bonita. Você gostou? Gente, sem brincadeira. Foi acho que a primeira vez que eu tinha falado que aquilo lá, não falei desse jeito, logicamente, mas servia pra pôr na lápide deles, porque ficou parecendo Mas a aquele gente tem que negócio falar. do... A gente tem que falar. de Eu falo. defunto. Eu falo. Eu falei, Não, ficou legal, tá dando uma má impressão. Mas a hora que eu olhei, eu falei, gente, parece aquela foto de colocar no túmulo. Eu falo tudo pro cliente, eu falo assim, com a história de todos os bens, tipo, ao longo de 15 anos, tipo assim, todo tipo de problema que tem serve de aprendizado para aquilo não se repita. Então, tipo, a gente tá sempre na frente buscando que o problema não aconteça e não chegue ao casal, sempre isso. Nunca, que o problema não pode chegar ao cliente, nunca. Eventualmente foge do controle, mas eu tive no passado, logo quando eu comecei assumi a parte de convites lá da empresa da família, né? Tava conversando e eu atendi 2 amigas. Primeiro que eu não gosto de atender juntas. Não atendo mais. Não atendo em hipótese alguma. Não dá certo. Não dá certo. Cada uma pensa de uma coisa. Porque não é o mesmo gosto, não é o mesmo bolso. Daí, no fundo, são melhores amigas. Existe uma competição, sim. Claro. Sim, isso é do ser humano. Então, enfim, nessa época eu ainda fazia, tipo, era muito diferente o atendimento. E a noiva queria fazer, era uma noiva que não morava em Ribeirão, estudava aqui, e eram 2 amigas, ela queria fazer lacre de cera. Tá. E lacre de cera, existe 2 tipos de lacre de cera. Existe o de cera maleável, que é o que é mais usado hoje, que é uma cera também. Ele não quebra, mas ele é o mais usual. E existe o tradicionalzão, que é o medieval, que é lindo. Só que se de olhar para ele quebra. Quebra. E eu falei para a noiva, olha, eu não vou fazer nesse, porque você vai mandar tudo pelo correio e vai chegar quebrado. Faz nesse, não sei o quê. Não, mas eu quero fazer nesse, o meu sonho é esse, que não sei o quê. Eu falei, olha, mas eu não faço. Resumo, o cliente não fez comigo, foi numa outra empresa aqui em Ribeirão, foi lá e fez. Exatamente do jeito que eu falei que não era para fazer. O que aconteceu? A amiga depois me contou, Eduardo, lembra da sua reunião com a minha amiga que a gente teve aqui? Ela tá lá chorando pelos convites até hoje. Que falaram que não ia quebrar e chegaram todos quebrados, porque ela mandava quase todos os convites para fora, chegou tudo quebrado e ela só chora. Eu falei assim, então você tem que ouvir a experiência de quem está funcionando, Lógico, gente. sabe? Do profissional que está ali. Então, às vezes, na foto é lindo. Na foto é lindo. Eu tive no passado uma cliente que queria também fazer um convite super sofisticado, que era de uma empresa de São Paulo, que a proprietária é minha amiga, inclusive. Eu falei, vai lá. Quer que eu te dou o telefone dela? Porque isso que ela faz é só ela que faz. A gente pode até criar alguma coisa parecida, mas isso é muito genuíno dela. Eu não quero fazer, eu não quero fazer igual, mesmo porque eu não consigo fazer igual o dela. Ela foi lá, só que eu falei, eu acho que isso que você está vendo na foto não é tão legal assim. Ele é bonito na foto. Resumo, ela foi lá, viu, Eduardo, ainda bem que você mandou a gente lá ver, porque não era exatamente não era o que ela queria, porque na foto era de um jeito e pessoalmente era outro. Eu falei, então vamos voltar. Voltou e acabou fazendo depois comigo um projeto diferente, sabe? O Eduardo tá usando as iniciais ainda em Brasão? Usa. E tem que tomar cuidado com isso, né? Usa. Porque eu tive uma noiva que colocou... O noivo chamava Francisco, mas o apelido era Kiko. Aí pôs BK.
Aí ela falou, foi o Burger King. a hora que ela me Aí deu, eu tem falei assim, nossa, vários. Burger King? Ah, então, não tinha jeito. Eu falei, por que não pôs o F, gente? Ficava BF, né? Aí era best friend. Best friends. Eu te confesso que é algo que como eu penso, eu não penso na sigla, eu penso nas iniciais. Para mim é algo que nunca, para mim como criação e designer, que eu penso nisso. Mas alguns clientes entram, não funciona, tá? Essa tal letra, tipo PM, vai aparecer Polícia Militar, não sei o que eu falei. É o que mais tem. Tipo, Prefeitura Municipal. Pedro e Marcela, M é o que eu mais tenho, iniciais com M. Então cria essa expectativa da inicial. O brasão e o monograma, né? Cada região do Brasil a gente chama de um espaço, de um nome, né? Isso vira como fala, vira uma doença, literalmente, das noivas. Tem noiva que sofre com isso, que não consegue resolver o monograma. Eu falo assim, que daí chora, porque olha o monograma. Mas aí, tipo assim, eu tava com uma também esses dias que ela tinha visto da Tássia Naves. Quando a Tássia Naves casou, foi assim... Todo mundo queria igual da Tássia Naves. Se eu não me engano, é Tássia e André, Alex. É um T e um A. Eram 2 letras. Daí era uma noiva que eram letras duplas, e era o nome composto e mais o nome do noivo. A gente fez mais de 50 monogramas, com as referências do que era o da Tássia Naves. Assim, não, mas não tá igual. Eu falei, mas não, daí no final eu falei, não tá mesmo, né? A gente tá comparando 3 letras com T e um A. No seu nome não tem nem T e nem A. Então, tipo assim, daí a gente entra e vai conversando. Porque tem hora que, tipo, a gente vai, tipo assim, né, essa história da criação, a gente vai com o designer, vai indo. Eu participo muito do processo criativo todo. E vai com a minha equipe. Mas chega um ponto que eu tenho que intervir, às vezes. Tipo assim, que tá indo no monograma e não sai. E não sai por um detalhe. Às vezes as noivas também não falam. Eu acho que o grande problema... Eu acho que qualquer tipo de problema que a gente tem, qualquer tipo de negócio, é a falta de comunicação. Quando fala é mais fácil. Então tem que ser claro, tem que ser nitidão. Às vezes tem assessor que liga pra mim, Eduardo, a noiva não tá gostando do monograma. Eu falei, mas o que ela quer? Ela não sabe. Daí eu falei, então eu vou mandar um briefing pra ela ir preenchendo. Ela tem que fazer assim, porque não dá pra ela gostar disso e disso ao mesmo tempo. Porque ou eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo. Sim. Hoje eu consigo lidar melhor com essa história dos monogramas. A gente tem um catálogo muito grande, né? Então a gente tem muito acervo, né? Então, Ô, Eduardo, mas vocês fizeram 50 e ele escolheu algum? Dos 50, não. Não escolheu? Não, no final eu acabei depois... Ainda bem que ela tem noivo, né? Ainda bem, né? Se ela fosse escolher. É complexo. Quanto maior isso eu sinto, a gente sente que nesse processo que a gente vai tendo de ser cada vez mais criar experiências e opções, tem noivos que não funcionam dessa forma. Você tem que segurar e falar, é isso ou aquilo, porque os noivos não evoluem com a quantidade de informação, sabe? Hoje a gente, por exemplo, tem um catálogo que a gente manda que são os arabescos que vão em volta do monograma, né? Então hoje a gente separa iniciais de arabesco. Então tem mais de 400 para elas escolherem dos que não são exclusivos. E tem a dos exclusivos que cada um que vai entrando pro acervo. A maioria entra nesse catálogo. E eu falo assim, como que a gente vai escolher? Eu falo, separado, noivo e noiva. Cada um escolhe 3. Se dos 400 algum bater, tá escolhido. Tá escolhido. Ai, não gostei de nenhum. Já pensou? E acontece. Acontece? Acontece. Lá na loja a gente tem Gente. o nosso mostruário. Eu posso falar, porque conheço todo mundo. Eu tenho um mostruário, assim, gigantesco de convite. Tipo assim, não tá tudo exposto, mas a gente tem muita coisa. A gente já fez, tipo, em 15 anos que eu tô à frente, que eu armazeno, tem muita coisa. Você guarda pelo menos um de cada? Um de cada. Como a gente tem loja em São Paulo, tem 3 atendimentos aqui em Ribeirão, a gente guarda. Algumas coisas a gente, quando é igual, às vezes a gente descarta. Os mais antigos que vão sujando, infelizmente. Não tem nem espaço físico, mas, tipo assim, aquilo que é diferente a gente tem tudo. E tem noivas que chegam lá, eu não gostei de nada. Gente. Mas eu falo, o que você quer? Eu não sei. Daí eu falei, daí fica um pouco difícil, né? A gente começar a trabalhar, né? Então, tipo, a gente precisa criar um norte do que ser. Tanto é que hoje, principalmente quando a noiva vem sem assessor, que tem bastante também, eu já tento no pré-atendimento que a gente fala pelo WhatsApp, que a gente só atende com horário agendado, eventualmente a gente atende quando tem disponibilidade, o cliente aparece lá, porque o meu atendimento dura em média 1h30 a 3 horas. Se o cliente vai ver só convite, é 1h30. Se o cliente vai ver convite, caixa, papelaria, são 3 horas. Então o cliente tem que estar disposto a ir lá para ver aquilo. Então a gente já avisa isso no atendimento do tempo que demora, e a gente já fala, tem o nosso Instagram, tem as outras empresas, tem o Pinterest. Faz uma prévia
do que tem, faz um mood board, a gente tenta ajudar os clientes a fazer, porque senão a reunião não sai. Já chega com o pedido pronto. Chega Não é com o pedido pronto, porque Não, eu acho sim. que faz parte da história a gente mostrar. Mas é muito difícil, às vezes a gente... Porque a grande maioria não tem esse tempo todo, quer ser mais rápido. Se não tiver, de fato, é longa a reunião, né? Sim. Você estava comentando o monograma, teve um casal de noivos também, Gabriela e, se eu não me engano, Gustavo. É Gabriela e Gustavo. GG. Exatamente. Só que o Gustavo era desse tamanho. E GG. foi o maior problema, porque ela não queria colocar dessa forma, isso. porque ia conotar que estava falando daí tem que dele. que podia inverter. ser garoto gostoso. Não, mas assim... Daí tem que não inverter, tinha tem que ser como. tipo Gucci, que o monograma da Gucci é um GG invertido. A maioria dos monogramas GG, a referência vira, das mais modernas, vira um monograma da Gucci. E fizeram justamente um olhando para o outro com uma letra totalmente diferente, mas você conseguia entender que era o tal do G e o G, mas não ficava GG direto. Complicado. A gente tem que entender, a gente tem que entender a demanda do cliente. A gente vê várias situações, eu estou fazendo mais uma famosa, que está com uma situação aí que de nome da mãe com o novo padrasto e o pai. Resumo, fizeram 2 convites. Fizeram um tanto de convite com o nome de todo mundo, com o nome do padrasto, do pai e da mãe, e um número de convites, acho que só com o nome do padrasto e da mãe, que eu acho que era pro núcleo da família do padrasto. O padrasto foi pai, de fato, tipo assim. Então, teve uma confusão, não me lembro ao certo a história, mas a gente tem que ouvir os noivos, sabe? Tipo assim, eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes aquilo que a gente não quer que aparenta, sabe? Então, tipo assim, imagine o nome dos noivos, o nome dos pais, o noivo não tem relação com o pai. Sim. E ele não quer pôr o nome do pai. Eu falo, não faça isso. Ou não põe o nome de ninguém, e a gente conversa com a família. Tipo assim, vamos conversar com a família da noiva, tal, quem não tem o nome dos pais, porque o fato de você não ter o nome do pai ali, a primeira coisa que a pessoa vai olhar, mas por que não tem o nome do pai? E é fato. Isso lá na loja, tem esses convites que tem essa situação, o pessoal pega o convite, mas por que não tem o nome do pai? Faz a pessoa não olha nada, não olha só nada do aquilo. convite, ele só olha aquilo. Então eu falo, então em vez de ser uma coisa que você não queria que aparece. Então, Aí às que vezes, destaca. Aí que destaca. Então eu já fiz, por exemplo, não pode aparecer o nome do pai. Vai colocar lá as famílias. Coloca o nome do sobrenome das famílias e não põe o nome do pai. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas histórias do que vai aparecer e do que não vai. Outro ponto que eu acho que é muito delicado é pedir dinheiro em convite. Então, isso é muito deselegante. Acontece. Hoje, Mesmo no núcleo que você atende ou não? de pedir dinheiro, pôr a chave Pix. Eu acho que todo mundo quer pôr a chave Pix, mas hoje isso acontecia mais. Eu acho que antes do Pix era mais. Teve uma cliente, eu tomo muita liberdade, principalmente com os clientes, eu passo a revisão por mim, que eu falo assim, dependendo da situação, eu não vou na sua festa. Se eu olho no seu eu falo para os clientes, eu olho para o seu convite, está cheio de exigência ali, eu vou fazer o quê na sua festa? Sabe? Tipo assim, festa chata, sabe? Daí teve uma cliente uma vez que ela colocou lá, um textão assim na parte de baixo, e tava querendo aprovar aquilo. Eu liguei pra ela, falei, por que você tá fazendo isso? Não, porque a gente já mora junto, que não sei o que, e pedindo mesmo, por favor, presentear. Aí, tipo assim, confirmação de presença do assessor, tinha 4 números na época, que tinha TIM, Vivo, Claro, tinha um de cada. Eu virei e falei assim, primeiro que ninguém vai confirmar, segundo que ninguém vai te dar presente, vai pegar raiva de você. Então vamos fazer diferente, vamos tirar toda essa quantidade de informação que tá aqui, porque eu falei, se eu recebo o seu convite, você não ganha nada. E nem vou no seu casamento, falei pra ela. Porque você tá colocando ali, tipo assim, que tinha que presentear em dinheiro. Eu falei assim, nós vamos contar uma história. Eu te dou um cartãozinho de cortesia, você vai colocar um cartãozinho ali, pequenininho. Ó, nós já moramos juntos, taranã, a gente já tem a casa pronta. Caso vocês queiram nos presentear, porque o presente não é um carinho, uma ligação, não é uma obrigação. Caso queiram nos presentear, faça através de um depósito, não era Pix ainda na época. Fica muito mais... você acha? Eu falei, acho. E a confirmação de presença, se você não tem site... Fica mais elegante, né? Fica mais elegante, porque era um convite lindo. Porque daí vem a expectativa dela ter visto o convite lá lindo. De repente, dela tem um negócio assim de texto embaixo que quebra a estética. Daí não vem. Daí a história dos sites. Eu falei, gente, hoje tem site, que é muito mais fácil. A pessoa cria o site, já gera... Eu acho que o site facilitou para muita gente converter em dinheiro. Mas tem gente que ainda quer pedir
o Pix ali, sabe? Deixa eu te pode falar. falar. Já aconteceu com você casamento que o pessoal dá em dinheiro, te leva o comprovante? Pra dar pros noivos? De dar o comprovante do depósito do presente? É. Aconteceu acho que Antigamente uma ou não tinha duas Pix. vezes, não foi assim tanta gente. Eu O tive- pessoal mandou a foto para poder... Não, entregava na hora da festa. Ah, não, isso comigo não Chegava aí e aconteceu. depois você entrega pros noivos um monte de depósito. Não tinha comigo Pix não. nessa época. O pessoal depositava e colocava. Você acha? Eu Eu fiz acho que que a noiva queria colocar no convite o texto pedindo dinheiro. Também porque eu falei, olha, vamos pensar numa coisa um pouco mais elegante. Como hoje não precisa mais do indispensável, até tem uma noiva que quer fazer por esses dias, fez um cartãozinho e colocou assim, nosso presente. Aí você tinha que raspar. Você raspava, contribua com o que você puder. Chave Pix. Eu acho que você contar a história... Eu acho que ficou mais Eu acho, tipo assim, delicadinho. eu tenho uma frase que é a que a gente mais usa, principalmente os aniversários, o pessoal que está fazendo aniversário, às vezes o pessoal mais velho, 60, 70 anos, não quer ganhar presente também. Uhum. Quer fazer uma doação. Eles colocam assim. E existe uma frase que eu falo, tipo assim, que é super elegante. Você fala assim, ó, sua presença é o meu maior presente. Se mesmo Sim. assim desejar me presentear, faça através... Põe lá explicando. É um texto educadinho. É um texto né? educado. Eu acho que a educação nunca é demais. demais, Igual a mesma história que eu também falo é da confirmação de presença. A confirmação de presença é outra história ali que eu bato boca às vezes com um assessor, tipo assim, vira e mexe. Tem assessor que não gosta de mim. Porque eu falo, tá errado colocar assim. Eu falo mesmo. Tipo assim, a experiência, a gente tá ali. Daí tem cliente que colocar um texto, coloca assim, por favor, confirmar presença em horário comercial pelo telefone tal, com fulana de tal, até dia 30 de maio. Daí eu falo assim, a pessoa olha aquilo ali, ela não vai confirmar mesmo. Eu falo assim, então vamos enxugar. Ah, não, mas tem que pôr isso, senão a pessoa... Eu falei, não, você está forçando. As pessoas não têm o hábito de confirmar a presença, igual outra história. Eu sei que isso é ruim para o assessor, igual a história de data. Eu falo para não pôr data limite para colocar a confirmação de presença. Eu acho muito importante isso, porque aparece convidado de última hora. E se você tem uma data limite, por exemplo, o casamento é 30 de abril, e a data limite é 15 de abril, você lembrou de uma pessoa, nossa, mas a confirmação era até o dia 15, então eu fui chamada depois. Então é só um encaixe. Então, exatamente, existe. Não deu o número de gente, Não, resolveram me chamar. existe lista. No meu casamento teve lista até D, A, B, C, D. Então você vai colocando pessoas que vão colocar. Infelizmente é isso. A gente tem um número de convidados. Quem já casou sabe que essa é a realidade. E você quer convidar pessoas e não coloca. Então eu falo assim, ó, se você tem lista C, B, C e D, não coloque a data, porque vai ficar deselegante. Mas isso de colocar também é uma coisa que toda vez... passou um vídeo antes, era da temos empresa de foto? vocês. Meu pai... Esse Vamos ver, é vídeo... Meu pai faleceu em outubro agora. Meu pai trabalhou Recente. até o último dia com a gente. Esse é um vídeo que a gente gravou há uns 5 anos atrás, um reality, que vai subir para uma plataforma digital, que é uma noiva que conta toda a história do casamento, todo o processo. É muito legal esse reality, ela está vendendo com uma plataforma, provavelmente deve ser o Disney Channel. E um dos episódios é a produção gráfica. E eles passaram um dia com a gente, mostrando todo o processo produtivo. E quando meu pai adoeceu, eu pedi um vídeo, porque ele não saiu ainda o vídeo oficial. E foi uma mega produção. Parou a produção, fizemos toda a história, como que era todo o processo, que isso vai ser muito legal. E daí, quando meu pai adoeceu, eles fizeram esse vídeo contando um pouco da nossa história. Os bastidores, né? Que são os bastidores. Porque as pessoas acham que é apertar um botão... Tá pronto. Tá pronto. Eu queria que fosse assim. Tem convites nossos que passam por 30 máquinas. 30, a gente já contou. Não digo 30, são 30 entradas de máquina. Você tem que passar 30 vezes por 30 processos para chegar São no várias resultado técnicas, final, né? sabe? Então, a média é 15. Então, no mínimo 15 entradas de máquina, esse convite passou. Então, as pessoas acham, então, tipo assim, isso muito no segmento que a gente trabalha. E o que o pessoal mais pede pra gente é, Eduardo, você não vai montar um curso? Não vai montar um curso de convite? Porque o mercado, apesar da gente ter muita demanda do convite virtual, tem muita gente empreendendo no setor de papelaria, sabe? Muito legal. É tudo manual, sabe? Tudo manual, tudo muito delicado. Essa é minha irmã, Luana. E essa é a noiva, que é a Sara, que passou rapidinho ali, que é a que está fazendo a história do reality. E imagino que vai ser muito legal quando sair. Sem dúvida. Uma coisa que você estava falando da confirmação, que eu normalmente falo para os meus noivos, noivas, que não faça.
Confirmar presença pelo número tal, mesmo que seja curtinho. Por quê? Isso dá muito erro na lista de convidados. Você tem aquela tia que a hora que ela recebe, 6 meses, 4 meses, 2 meses antes, depende do que os noivos fazem, o normal é de 2 meses a 3 meses, manda o convite, ela já te liga. Só que ela depende da tua prima, no caso, né, a prima de um dos noivos, para poder levar. Não sabe se vai, não sabe se comprou convite, não sabe se tem passagem, não sabe se vai poder estar no dia. Inverte. 20 dias antes do meu casamento, o meu assessor, a minha assessoria, entrará em contato para confirmar a presença. Em caso de dúvida, entre em contato com eles pelo número tal. Eu gosto de colocar, eu tenho colocado, eu também acho, porque se eu falo para todo cliente, principalmente às vezes tem muito casamento, a gente tem um nicho que a gente atende, mas tem muito casamento que o cliente está buscando o assessor do dia, que eu acho que é uma furada a história da assessoria do dia. Eu falo para o cliente quando está ali, porque às vezes o cliente, a gente querendo ou não, a gente está muito no começo da cadeia. Às vezes o cliente não tem nem onde vai casar e já está vendo convite, porque é o Save the Date, que é a identidade. E eu falo, primeiro que não existe essa história do dia, a chance de dar errado é muito grande. E segundo, você tem que ter, para mim, o que funciona é RSVP ativo, que é o assessor ligar. Se você for depender do assessor, de quem vai ligar, vai furar. Vai furar. Não caia nessa. Daí o que acontece, às vezes, eu estou fazendo uma festa, eu vou pôr o telefone da minha secretária. Tá, tudo certo, a secretária vai ligar, vai fazer. Se a secretária ligar e fizer, tá valendo. Acho que, tipo assim, ela pode conseguir fazer um RSVP ativo bonitinho. Agora, esperar que a pessoa ligue, não acontece. Agora, o que mais... a gente preenche um formulário que vai bonitinho, lá explicando tudo que tem que fazer. Tudo. Tudo na empresa, é tudo explicado, colocado, aprovado. A gente não faz nada da nossa cabeça, eu sempre brinco. Aí tem lá explicando, se você vai colocar esse telefone, ligue para o seu assessor e pergunte qual é o número que ele vai colocar. Na maioria das vezes, está explicando assim, não é o número que você fala com ele, tá? Eu tive uma cliente em São Paulo que pôs lá o telefone da assessora. E ela tinha um RSVP, tipo assim, impecável. Sim. Ainda bem que essa assessora acompanhava todo o processo de convite, que a maioria, infelizmente, acaba não acompanhando. E viu lá, não é esse o número. Que ia passar o número que estava o número dela. Você, Eduardo, pelo amor de Deus, meu telefone não. Vai ficar sem confirmar ninguém. Exatamente, porque aí o pessoal começa a ligar para você. Tem mais um vídeo. Isso é da Jaque e do Mariano. Tá. A Jaque e o Mariano vão casar agora, dia 15 de abril, se não me engano. E ele fez o atendimento lá na unidade de São Paulo. A Jaque, o Mariano é do Munhoz e Mariano, e a Jaque, ela já foi Miss Brasil e é um dos casais que a gente atendi eles em São Paulo para fazer um projeto muito legal. São noivos queridos. E eles contaram também essa história vários episódios do casamento deles. E uma das histórias foi do convite. Que eu acho que a história da minha empresa vai muito com essa história, voltando a falar da história da experiência, para que aquilo seja leve. E esse vídeo dela que está no nosso Instagram teve um engajamento enorme, porque os noivos são super engajados, tem um engajamento. Conta isso, de como esse processo tem que ser leve. Tem que ser, eu acho que tudo tem que ser leve, porque a gente vê situações, acho que hoje eu vejo menos. Antes a gente parece que tinha gente que ia casar, mas não queria casar. Tipo assim, eu tô tendo que gastar com isso, tenho que gastar com aquilo, tô tendo que... Fala, gente, vai fazer festa, você já tem que programar um orçamento e saber que aquilo vai destinado àquilo. Sim. Tudo, daí o que eu mais ouço, mas vai tudo pro lixo. Daí eu pergunto, o que não vai na festa? O álbum de fotos. Só. O álbum de fotos e o vídeo. O resto tudo vai passar. Então tudo faz parte da cadeia. Então, tipo assim, tudo tem que ser leve. Então, vai escolher convite, eu não quero gastar dinheiro com convite. Antigamente, faz virtual. Hoje tem essa alternativa do virtual. Mas não menospreze, não trate aquilo como sendo uma dificuldade. Igual, tipo, eu tenho que contratar um assessor. Não tem, né, gente? Tipo, se você quiser fazer uma festa em casa, você faz uma festa em casa. Agora, você está dispondo para fazer uma festa com investimento alto, você não quer dor de cabeça, você quer fazer... Isso independente do tamanho da festa. Sim. Você precisa ter tranquilidade. Precisa ter tranquilidade, senão não funciona. Tá. E qualquer probleminha que der, a pessoa, para ela resolver, ela tem que parar tudo para poder resolver. Então, assim, mas assessoria, o assessor é importantíssimo. Sim. Mesmo se fizer em casa. Eu acho, assessoria competente. Faz toda... Sim. Mas eu acho que o maior problema da assessoria que a gente vê no mercado, eu vejo porque eu estou ali
A gente vai cadastrando todos, de repente a gente tem uma lista assim, que a gente nem não aparece cada dia, eu brinco, é igual corretor de imóvel. Vai aparecendo. Igual Gremlin, joga água. Vai aparecendo. E as pessoas acham... Pula dois. Eu acho que, tipo assim, isso eu acho que em todo segmento. No meu segmento também, a gente se especializou. A gente é uma indústria gráfica com uma história de 63 anos, que nos últimos 15 a gente focou 100% no mercado de eventos. Então a gente aprendeu a lidar com todas as demandas, com todos os perrengues, com tudo o que acontece, que não é fácil. Todo mundo acha que eu fui na gráfica do meu tio que produz. Tá, ele pode produzir. Pode, mas daí ele não sabe de tudo que a gente passa, do que funciona, do que não funciona, do que tem que ter. Pode funcionar? Pode. Pode funcionar. Então, acho que o problema vai ser na hora que der alguma coisa errada. Então, você pode ter um assessor que você conheceu ali, teu amigo, que casou e vai fazer também. Pode. Só que na hora que tiver um problema para resolver, como que ele vai resolver essa demanda? Como que ele vai... Eu tive uma noiva recente aqui, o caso ficou famoso aqui em Ribeirão, que eu estava até viajando, porque eu falei, gente, eu vou acompanhando, porque eu tenho no meu Instagram as festas do fim de semana. Normalmente eu tenho 10, 12 festas no Brasil inteiro acontecendo. Vendo, e de repente eu vi a notícia, DJ morre, né? Que foi o DJ que morreu ano passado aqui em Ribeirão, indo pro casamento, e era noiva minha. Eu fiquei sabendo que a noiva só foi saber que o DJ tinha morrido no final da festa, porque toda a rede de apoio dela... Resolveu sem que atrapalhasse o dia. Que eu te falei, eu estava contando para você antes de entrar, eu estou com uma situação que está com uma carga perdida no correio. A noiva não sabe ainda. Está com o assessor, estamos eu e o assessor conversando, porque a gente tem prazo. Sim. A gente tem mais 10 dias para resolver com o correio. Se o correio não entrar, a gente vai refazer o projeto e entregar. Então, eu estou no limite porque a gente trabalha com prazo, com competência. Agora, tipo assim, imagine uma pessoa que não tem a logística. Tipo assim, eu tenho uma pessoa que só cuida de logística. Só cuida de expedição. Que daí com o meu gerente. Então, imagina você faz numa gráfica que não está acostumada com convite. Mandou, o correio sumiu com a história. A chance de não sumir, não aparecer, de não dar errado é muito grande. Nos últimos 15 anos acho que eu devia fazer uns 8 anos que eu não tinha um problema com o correio. Já tive de carga roubada há uns 8 anos atrás. E agora a gente está no caso que faz uma semana que a gente está brigando com o correio que não acha a mercadoria. Não acha. Sabe onde foi parar. Não sabe onde foi parada. A notícia que eu tive hoje é que a localidade está voltando para Ribeirão. É um casamento que é em São Paulo, que é a assessoria que está resolvendo tudo. O casamento é só em setembro, então a gente faz com antecedência. Então a gente está com prazo elástico para conversar com o noivo. Mas isso não tem nem que chegar no noivo. Porque vai ser um desgaste para o noivo desnecessário. Então, tipo assim, se eventualmente não chegar, a gente vai refazer e o noivo também não vai ficar sabendo. Porque não vai mudar nada. Vai mudar para mim, eu que tenho que me lidar com o correio, com essa responsabilidade, né? Acho que isso, os profissionais do ramo de festa têm que cada vez mais se profissionalizar nisso, sabe? Que é o diferencial. Eu fiz um casamento alguns finais de semana atrás e a parte da assessoria também foi assessoria para o dia, e provavelmente um pessoal novo trabalhando, tudo. E a gente estava só com a parte da alimentação. E falou, a noiva vai entrar por tal lugar na cerimônia. Eu falei, gente, isso não vai dar certo. Não vai ter como dar certo. Ela vai entrar por ali, não vai dar certo. O véu dela, o piso por onde eles queriam entrar, é daqueles tijolinho à vista, mas o rejunte é grosseiro. Eu falei, eu falo ou não falo? Pensei comigo. Só que em determinado momento eu fui falar com a assessora, ela me deu uma pancada tão grande. Eu falei, gente, é desnecessário, sabe? E pega essa mesa e coloca em tal lugar. Eu falei, peraí, não sou eu que monto o salão, você me desculpa, com educação tudo a gente consegue. Não, mas tem que monta em tal lugar. Eu falei, bom, deixa eu ficar quieto. Fui falar uma segunda vez, levei outra pancada. Na terceira você fala, peraí, deixa se danar um pouquinho, que vai aprender, um dia chega lá. Dito e feito. A noiva foi entrar, o véu enorme, do jeito que ela passou no tijolinho, a noiva só fez isso aqui. Caiu. Não caiu, mas veio aqui porque o véu puxou. Conclusão de tudo, a noiva entrou com duas das assessoras da assessora, né? Segurando e saiu em todas as fotos, porque... Então, assim, tem algumas coisas muito bobas que a gente está acostumado a trabalhar no salão, a gente está acostumado com o que dá certo. Se ela quer mesmo entrar por ali, pede para fazer um véu que não arrasta, porque não vai dar certo. Põe um tapete, sabe? Entra pela grama do outro lado.
É a história, a gente voltou a falar da história dos convites no começo. Eu acho que na minha situação ali é muito a história do convite extra, que na hora que a gente vai aprovar, ou quando a gente assina, que vai aprovar, minha funcionária liga e fala assim, você tem 200 convites, precisa de mais algum? Quer apresentar mais 10? O valor unitário ainda vai ser o mesmo, você parcela, paga. Agora, se você passar desse ponto e começar a produzir, o mínimo que você vai produzir são 30 e o custo custa de 3 a 5 vezes mais do que o valor que você está pagando agora. E ela assina isso bonitinho, a gente faz. Daí tem noiva que, tipo assim, vamos colocar? Daí o assessor fala assim, não precisa. Assim como não precisa? A noiva, se ela já está achando que precisa, ela já tem uma noção que ela vai precisar a mais. Ou vice-versa. Quando o assessor já conhece o histórico da família e da conversa, fala, coloca 30 a mais, coloca 20 a mais, e vira nisso. Então, a experiência sempre tem que falar mais alto, sabe? A pessoa, quando contrata, ela não está contratando o teu serviço de indicação, ela está contratando o teu expertise, em primeiro lugar. É o que eu... Ô, Jean, para variar, nós falamos demais. Eu quero fazer uma pergunta para ele ainda. Você ainda quer? Então tá bom. Depois você justifica com o pessoal que passou de 50 minutos, tá? Então, que gente. Todos chegam em 1 hora, agora o dele já Ô, chegou. Eduardo, teve algum pedido inusitado para você? A hora que abriu o meu convite, quero que canta uma música. Achando que é cartão de Natal, né? Da música sempre tem. Da música sempre Lembra quando eu abri? Lembra? Da música tem, isso uma tem. luz que pisca. Isso muito tem. Muito pelas referências que eu falei. Tem a Samara em São Paulo que faz convites e ela joga o nosso mercado de convites. Adoro ela, a parceira nossa de trabalho. Ela faz só coisas mirabolantes. Com custos mirabolantes também. Lógico. E vira uma referência. Só que, tipo assim, existe todo tipo assim, vídeo, eu quero pôr vídeo. Não, sim, tipo, não é só o custo do vídeo, tem o custo da produção do vídeo, da música. Da música hoje é mais fácil, as caixas, a gente está produzindo algumas caixas com isso. Mas pedido mirabolante, eu tenho uma história também, contar essa última, de uma noiva, volta a história dos noivos, noivos e pais dos noivos participando da festa. Os noivos que estavam organizando, mas eu acho que quem estava pagando também eram os pais. A noiva foi lá, escolheu um convite assim lindo, daí na hora que passou o orçamento, não fechava o orçamento, reduziu, porque a gente, como eu produzo, a gente vai escalonando ali com os noivos, é muito importante os noivos darem um feedback do que tem de investimento para fazer o projeto funcionar, e funciona em todos os casos, a gente organiza. Daí a noiva já tinha feito o projeto B, que era o projeto que se adequava à realidade, contrato feito, me liga a mãe do noivo. Eu quero pagar o outro. E você vai falar que você vai dar um desconto no outro, porque eu quero que faça o outro. Ai. E aí? Resumo, ela fez o outro. A gente reorganizou, eu virei e falei assim, você não quer mudar alguma coisa? A gente acabou mudando algumas coisas ali, porque isso... como que um orçamento que era, tipo, sei lá, 15 mil reais virou 10 do dia para a noite, sabe? Então eu tive que organizar... Isso pega mal até para você. Eu tive que reorganizar de uma logística que a mãe pagou por fora. Daí eu falei pro assessor, falei, olha, a mãe já falou que ou vai fazer isso ou não vai fazer, que daí não vai fazer nada. Falei, como que a gente vai lidar com isso? Então a gente se mobilizou ali para fazer e fez. Eu falo, deixa a gente, às vezes, eu acho que todos, né? Acho que todo mundo aqui já passou uma saia justa e ficou sem saber o que fazer. Muito. Isso é normal, é festa, é casamento, é imprevisto, não tem como. E faz parte, desse né? jeito, 15 anos também, da mesma maneira. Mas, você tem mais alguma coisa para falar? Alguma pergunta para fazer? Não. Não? Agora está satisfeito? Sim. Sim? Não vai contar nada? Voltando aquele assunto da foto, né, que o noivo ficou moreno, tá processando até hoje, faz uns 10 anos a gráfica. Você acredita? Gente. Por causa disso. E eu falo, é tão fácil resolver. Eu falo que tem coisas, acho que é o principal de uma empresa, que se você quer estar no mercado igual a gente está, 63 anos, a 15, focado no mercado de casamento, todo profissional de evento, você é contratado para resolver demandas. Eu falo assim, quando sai alguma coisa, a gente vai resolver. Eu não posso frustrar. A gente vai resolver. Sim. Negócio, se fosse comigo, vamos, foi tão fácil, faz o negócio, sabe? A gráfica não foi maleável, falou assim, que era assim e acabou. Eu tenho lá, a gente tem a minha irmã que é minha sócia, ela fez na época de faculdade, trabalhou na Disney, na Disney existe um Magical Moments, que todo caixa da instituição Disney tem um crédito para usar para qualquer demanda que aconteça. Caiu o picolé, vai lá e faz um novo. Tá uma criança ali olhando e sente que o pai não tem dinheiro, vai lá. Então eu tenho um valor estipulado lá na empresa que qualquer demanda que aconteça, até um X de valor já, não precisa nem de autorização.
resolva. Resolve. Ah, não saiu do jeito que eu queria. Tá até dentro dessa demanda? Não, a gente vai refazer. Resolva. Ah, é um pouco acima da demanda? A gente vai ver. A demanda não teve nenhuma no mês inteiro para isso. Dá para resolver? A gente vai resolver. Melhor assim do que dor de cabeça, né? Não, e é sonho. É sonho. A gente vive o sonho. E depois desencadeia uma insegurança em todos os outros serviços. Eu tive um assessor, aproveitando, está acabando, eu tive logo no começo meu de 15 anos, um senhor, um assessor, eu não me lembro o nome dele, ele já até faleceu. Ele virou e falou assim, Eduardo, eu vou te falar uma coisa. Isso eu levo para mim até hoje. Isso independente, apesar de eu atuar num perfil de público ali dentro que eu atuo, quando o cliente chega ali para eu atender, eu quero sair de lá da melhor forma possível, que a gente consiga atender. Ele me falou assim, o sonho da mãe que está fazendo uma festa, da mãe e da noiva que está fazendo uma festa que ela está gastando 10 mil reais, é o mesmo da mãe que está gastando 1 milhão. Sim, é verdade. E essa é a nossa essência. É isso que eu levo para mim. Então, tipo assim, chego lá, tipo assim, tem cliente que chega assim, nossa, Eduardo, eu admiro o seu trabalho, eu quero fazer. Esse cliente que vai ali, fala isso para mim, eu vou fazer de tudo. Às vezes o produto que eu tenho não encaixa no orçamento, eu vou fazer de tudo para encaixar. Porque eu sei que aquele é o sonho dela. Sim. E eu não posso menosprezar ela, porque, tipo assim, enquanto uma noiva está gastando 10 mil reais, ela está gastando 2. Mas ela está disposta, tipo assim, ela quer aquela experiência. E eu tenho que tentar, dentro daquilo, como empresa, como Eduardo, porque, tipo, vira o Eduardo do convite, né? Não é, ultrapassa a empresa, para tentar fazer aquilo, sabe? Eu acho que essa história, o sonho é sonho. super importante. Não é o dinheiro exatamente que não paga, é o dinheiro. né? Tem coisa que não é dinheiro. Ficamos por aqui? Infelizmente, deu nosso horário. Então, pessoal, para você que está assistindo a gente, não esquece de mandar para aquela tua amiga que gosta de festa, aquele teu amigo que gosta de festa, que vai casar, que vai fazer 15 anos. Envia para poder seguir a gente, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e continuar seguindo a gente. E como a gente sempre fala, se tiver tema, se tiver alguma ideia, se tiver alguma coisa que quer ouvir... Manda um direct pra gente que a gente resolve aqui. Manda pra gente que a gente vai chamando as pessoas que vocês querem ouvir. E ficamos por aqui com mais um episódio do Na Festa Pode. Eduardo, muito obrigado por ter vindo. Foi ótimo e ficamos por aqui. É isso aí. Até o próximo. Até o próximo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.